Fala galerinha do YouTube, aqui é o Jansen, engenheiro, e hoje vamos falar sobre as maiores invenções realizadas por brasileiros, beleza? Esse vídeo é muito interessante, muito curioso e aposto que você vai gostar, beleza? Como aqui o papo é reto, vamos direto ao assunto. Invenção número 12, a urna eletrônica. A invenção da urna eletrônica ocorreu em 1989 na cidade de Brusque, Santa Catarina, por Carlos Prudêncio, mas na ativa só entrou em 1996 em teste em 57 municípios. Embora muito contestada, a urna eletrônica tornou o sistema eleitoral do Brasil como um dos mais eficientes do mundo. Invenção número 11, a radiografia pulmonar. As chamadas microrradiografias foram inventadas pelo brasileiro Dr. Manuel de Abreu, que pesquisou durante muitos anos uma forma de radiografar órgãos do corpo humano. Suas pesquisas deram resultado em 1936, quando criou o sistema que permitia fotografar por meio de chapas radiográficas os pulmões. Isso proporcionou o diagnóstico de doenças como a tuberculose. Invenção número 10. O escorredor de arroz foi inventado pela dona de casa Terezinha Beatriz Alves de Andrade, cansada de ver a sua pia entupida toda vez que lavava arroz. Criou o utensílio em 1959. 3 anos depois, o escorredor era exibido em feiras de utilidades domésticas e comercializado massivamente por todo o país. Invenção número 9. Se o Brasil é o país do futebol, alguma engenhoca relacionada ao esporte nós iríamos inventar, não é mesmo? Essa invenção é a ideia de Carlos Eduardo Lamboglia, que criou o painel mais usado em todos os jogos de futebol televisionados. Em 1997, ele patenteou a criação e na Copa da França, em 1998, foi utilizado o placar eletrônico em todos os jogos do evento. Invenção número 8, o câmbio automático. No Brasil, a maioria dos carros tendem a ter câmbio de transmissão manual. Curiosamente, sem a ajuda de 2 engenheiros brasileiros, a transmissão automática não iria existir, ou ao menos da forma que conhecemos. Em 1932, José Braz e Fernando Lemos desenvolveram um sistema de troca de marchas automática por fluido hidráulico. O projeto e protótipos foram vendidos para a General Motors, que em 1940 lançou um modelo de carro Oldsmobile com a chamada transmissão Hydra-Matic. Invenção número 7. O soro antiofídico. Um soro concebido para combater os efeitos causados por venenos de diferentes tipos. Ele deve ser administrado tão rapidamente quanto possível após o diagnóstico que identifica a fonte do veneno. Vital Brasil, um imunologista brasileiro de renome internacional, criou o antídoto em 1903, bem como soros para picadas de escorpião em 1908 e soros para veneno de aranha em 1925. Invenção número 6. As interfaces cérebro-máquina. A interface cérebro-máquina é uma via de comunicação direta entre o cérebro e um dispositivo externo. Eles são frequentemente direcionados a ajudar, aumentando ou reparando funções cognitivas. Um grupo de 150 cientistas, liderado pelo brasileiro Miguel Nicoleles, trabalhou em um projeto que ficou mais conhecido por ter sido apresentado na Copa do Mundo do Brasil em 2014, com o pontapé inicial da bola da Copa dado por um paraplégico com um exoesqueleto, uma estrutura metálica que dá sustentação ao corpo e reage aos comandos do cérebro, como o andar e o chutar. Invenção número 5. O rádio. 14 anos antes do italiano Guglielmo Marconi, o padre Roberto Landel de Moura conseguiu transmitir a voz humana por 8 km via ondas de rádio, em 3 de junho de 1900, entre a Avenida Paulista e o Alto de Santana. Além da patente brasileira do seu invento, em 1904, Landel de Moura chegou a ser reconhecido pelo Escritório de Patentes dos Estados Unidos por 3 inventos diferentes: um transmissor de ondas, um telefone sem fio e um telégrafo sem fio. Infelizmente, por falta de investimento do governo brasileiro,
e a controvérsia com a Igreja Católica, o padre não pôde continuar seus experimentos e se tornou apenas um rodapé na história das telecomunicações. Invenção número 4. O chuveiro elétrico. O primeiro chuveiro elétrico seguro foi inventado no Brasil na década de 1940 por um paulista chamado Francisco Canho. O inventor percebeu que a maioria dos chuveiros elétricos que existiam até então eram perigosos ou não funcionavam corretamente, pois os fabricantes não sabiam como isolar os condutores de energia. Francisco Canho desenvolveu o primeiro chuveiro completamente automático, que se ligava automaticamente ao abrir o registro da água. Invenção número 3. O motor de combustão a etanol. O motor a etanol é um tipo de motor que utiliza o álcool como combustível. Ele foi inventado no final da década de 70 pelo engenheiro brasileiro Urbano Ernesto Stumpf, que foi contratado pelo então presidente Ernesto Geisel para criar uma opção com relação aos motores a gasolina, devido à crise do petróleo. Os motores a álcool foram preparados para atender às propriedades do álcool, sendo o carburador e o coletor de admissão banhados a níquel e o tanque em materiais antioxidantes, devido ao potencial corrosivo do etanol, além da elevada taxa de compressão para facilitar a combustão. Invenção número 2. O relógio de pulso. Santos Dumont ganhou mérito por uma grande engenhoca, o relógio de pulso. O pai da aviação pretendia cronometrar o tempo de voo de seus aviões durante as experiências. Naquele tempo, os relógios ficavam nos bolsos, presos a uma corrente. Como ele tinha dificuldades em tirar constantemente o relógio do bolso, encomendou ao joalheiro Cartier um modelo que ficasse fixo no braço e facilitasse o controle das horas. Invenção número 1. O avião. Em 1906, Albert Santos Dumont decolou com seu famoso 14 bis em Paris, num voo de aproximadamente 220 metros. Foi a primeira exibição pública de uma aeronave voando a essa distância de forma autônoma, o que tornou o inventor brasileiro conhecido por toda a Europa como o inventor do avião, ou pai da aviação, apesar das contestações dos irmãos Wright, dos Estados Unidos. Então, galera, gostaram desse vídeo? Então deixa aquele likezinho maroto aí e não deixe de se inscrever no nosso canal. Beleza? Valeu e tchau!